Saudações rubro-negras geniais. O clima para a final simplesmente virou um barril de pólvora, enquanto a Arrascaeta chega no auge e Bruno Henrique desfilando como se fosse uma pantera. E o Flamengo vive o melhor momento no Brasileirão. O Palmeiras pega fogo com Leila Pereira, detonando Abel Ferreira em público. Hoje eu vou te mostrar como isso mexe diretamente com a final e por que o Mengão chega muito mais forte. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Flá genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. Ó, mais idolatrado Flamengo. Cara, se tem alguém que chega gigante para essa final, esse alguém é Georgian de Arrascaeta. E colado nele, Bruno Henrique, né? Ídolos da torcida. O Uruguai vive o melhor momento dele no ano. Bruno Henrique também, né? Os números do Arrascaeta no Brasileirão disparam justamente na reta final, mas participações diretas em gol. Georgian de Arrascaeta, né? Soma 43 participações diretas em gols em 2025 pelo Flamengo, com 26 gols e 17 assistências em 67 jogos disputados. Mais minutos em alta intensidade e mais presença no último terço. Sim, no último terço. E o ponto é, o Flamengo descobriu o jeito perfeito de jogar para ele. Felipe Luiz vem montando o time para dar espaço, tempo e liberdade total para o Arrascaeta. O que, convenhamos, sempre deveria ter sido o plano. Ele joga mais perto do gol, pisa na área, recebe livre entre linhas e quando isso acontece, o resultado é sempre o mesmo, perigo real de gol. E assim, enquanto o Flamengo vive esse momento absurdo com união, foco e desempenho alto, o nosso rival na final simplesmente entrou em combustão espontânea. Ontem explodiu a bomba, né? Leila Pereira detonou Abel Ferreira em público. A presidente do Palmeiras, na lata, disse que o time não deixou de vencer por causa da arbitragem. Segundo ela, as derrotas e os tropeços são por incompatibilidade do próprio Palmeiras, né? Isso é dito incapacidade, né? Incapacidade do próprio Palmeiras. Meu amigo, isso às vésperas da final da Libertadores pesa como uma tonelada, né? Aspas para a Leila aqui. Ela deixou claro, né? Vamos lá. Eu não posso terceirizar responsabilidade. Não vencemos por incapacidade nossa. É raro você ver uma presidente enquadrar o treinador assim. E ainda mais raro ver isso acontecer há 3 dias de uma final continental. E não parou aí. Leila mandou outra direta para cima do Abel. Disse que quem fala em nome do Palmeiras é apenas ela. E que Abel não representa oficialmente o clube nessas reclamações. Pessoal, ela nitidamente não quer comprar briga com a CBF, né? Eu não sei o que acontece lá, mas ela não quer. Essa declaração também é política, a gente sabe disso. Mas dessa vez ela foi bem. Essa postura deveria ser de todos os dirigentes do futebol brasileiro, né? Sempre terceirizando. Como a arbitragem é uma M, né? Vamos dizer assim, tudo que acontece de ruim quando o time perde, quando o time não ganha campeonato, quando o time não joga bem, quando o time isso, aquilo e aquilo outro, se joga uma responsabilidade que é do próprio clube, às vezes, né? Muitas das vezes, para a arbitragem. E isso não pode acontecer. E ela foi muito bem nisso. Eu não tenho dúvidas, né? Deveria ser de todos, né? Essa postura deveria ser de todos os dirigentes do futebol brasileiro, na minha opinião. Mas vamos parar com a ideia, né, pessoal? Também tem os opostos, né? Os extremos, vamos dizer assim. Vamos parar com a ideia, tá? De que ela pensa exclusivamente no futebol brasileiro. Isso é bravata. Todo dirigente pensa no clube dele, tá? Não me venha com essa bravata que não vai funcionar aqui no canal. O que realmente importa, pessoal, é que pela primeira vez houve uma cisão clara de ideias, essa que é a verdade, entre ela e o Abel.
E nesse momento decisivo da temporada, essa ruptura interna, sim, pode facilitar as coisas para o Flamengo. Depois, ela até apareceu, né? Em outra entrevista, eu não me lembro se é em outra entrevista, na mesma entrevista depois, né? Ela dizendo que mesmo que o Abel não ganhe nada este ano, ele continuará, né, no Palmeiras, à frente do Palmeiras. Mas isso foi claramente uma tentativa de desfazer o estrago do que ela mesma falou antes. A verdade é que virou um puxão de orelha público desnecessário e mal calculado, justamente no momento mais tenso da temporada, quando o silêncio já seria uma grande ajuda. Ou seja, o vestiário do Palmeiras vai para a final sob pressão, com divergência pública e clima nada leve. Enquanto isso, o Flamengo chega inteiro, chega forte, chega pronto e chega com o homem Arrascaeta, né? O Uruguai cresceu justamente quando o Brasileirão pegou fogo. Ele é o articulador, o cérebro, é o diferencial técnico dessa equipe do Flamengo, com Pedro fora e Plata suspenso, e Luiz Araújo sendo dúvida, né? Para entrar. Isso eu tô falando dos caras da frente, né? Do ataque, né? Dúvida, o Luiz Araújo, eu tô falando em relação a ele entrar como titular ou não. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso aqui. O Flamengo remodelou a forma de jogar e isso deixou o Arrasca ainda mais protagonista, né? Mais participação, mais criação, mais controle de jogo. E se tem alguém que sabe usar a fragilidade emocional do adversário, é ele, né? O último jogo antes da final mostrou isso, né? Com o time alternativo, Felipe poupou Arrascaeta, Bruno Henrique e outros titulares justamente para chegar 100% no sábado. E falando em sábado, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, né? Danilo ou Léo Ortiz. Eu iria de Léo Ortiz, lembrando que depois que ele saiu do time, a zaga passou a levar gols em praticamente todos os jogos. Por isso eu entraria com ele, Léo Pereira e Alexandre, Pulgar e Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Carrascal. Eu iria de Luiz Araújo, tá? Porque o Luiz Araújo, ele na linha, né, de artilheiros e assistência, ele é o terceiro, só fica atrás do Pedro, do Arrascaeta. Então a gente precisa fazer gols para a gente não ir para pênaltis, mas nada, decidir o jogo com a bola rolando. Tá? Então eu iria com Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique centralizado. Repara, tudo gira ao redor do Arrascaeta e BH está voando em novembro, por exemplo. Vamos falar aqui um pouquinho do BH. Em novembro, 6 jogos, 6 gols de Bruno Henrique. Então a possibilidade do Bruno Henrique fazer o gol do título é enorme. Tá? É enorme. Tá? Para os jogos grandes e decisivos, cresceu no momento certo da temporada. É uma realidade. E tem mais uma história maravilhosa, uma curiosidade, tá, pessoal? A gente sempre coloca uma curiosidade aqui no canal, que mexeu com a torcida, né? O passado do Jorginho com a mãe dele, que era chamada de Zico. Você acredita nisso, cara? A mãe dele era chamada de Zico pela família por causa da qualidade. Ela jogava bola. Jogando bola, cara. Isso moldou o estilo dele, a liderança, a comunicação e explica muito da personalidade, né, que conquistou o vestiário do Mengão. Jorginho, inclusive, protagonizou um momento incrível no Aeroflá de ontem, né? Entregou a própria camisa para a torcida dentro do ônibus, né, que teve uma invasão por cima e entraram dentro do ônibus. E ele presenteou, né, o torcedor com essa camisa. E saiu brincando que perdeu a camisa, mas vale tudo pelo Mengão, pela nação, né? Que ele falou. Cara, esse clima é diferente. O Flamengo chega para a final com confiança, com união, com treinador alinhado, com elenco fechado, com ambiente limpo. Do outro lado, presidente dando bronca pública em treinador, divergência interna, pressão e cobrança pesada. Isso pesa, isso entra em campo, tá, pessoal? Enquanto pesa, o Arrascaeta sente o cheiro. Sente o cheiro que quando o pessoal tá abalado, ele vai lá e ó, pimba! Sábado é decisão, pessoal, e o Flamengo chega pronto. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos Coluna do Fla, tá? GE, site 90 minutos. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação, fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. A mais!
idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!